Pessoal, estamos de volta, segundo bloco dessa nossa aula, cuidando ali no início dos atos processuais, tal como o novo Código nos apresenta. Nós vimos nos blocos anteriores alguns princípios, não sonoridade, publicidade, instrumentalidade das formas, beleza. Nós temos aqui agora que chamar a atenção dos senhores, eu quero uma puta de uma atenção de vocês, ok? Eu quero, vou dizer de novo, uma puta de uma atenção dos senhores, em relação ao que a gente vai discutir aqui no artigo 190, que traz um novo paradigma, uma nova luz, digamos assim, para o direito processual civil. Em alguns casos, o CPC de 73, e portanto aí o Código Velho, me permitia, enquanto cidadão, junto com outro cidadão, nós, partes antagônicas em determinado procedimento, a lei permitia que a gente fizesse alguns ajustes processuais, ok? Exemplo, a lei nos permitia, dentro da situação de disponibilidade, que a gente ali escolhesse um foro. Não podíamos, por um contrato, estabelecer de forma lícita um foro de eleição. Percebam que aqui a gente tem uma situação de contrato entre eu e o outro para mexer em situações do processo. Senhores, a lei está estipulando, o juízo competente é dessa comarca, mas nós, partes, queremos que esse processo tramite em outra comarca, beleza. A lei processual nos dava essa disponibilidade. Ônus da prova, artigo 333, cara, coisa que pouca gente percebia, mas que eu poderia, junto com outro, fazer um ajuste. Se alguém tiver curiosidade, depois dá um pulinho no artigo 333 e na sua composição inteira, parágrafo único, lá no CPC velho, que você vai verificar que existia, desde sempre no CPC de 73, a potencial situação das partes estabelecerem em contrato situações de ônus probatório, salvo situações ali que pudessem impactar numa impossibilidade de ser realizada essa prova, aquelas situações protetivas. Senhores, esses dois exemplos que a gente está aqui apresentando são exemplos de que as partes podem, por contrato, de livre e espontânea vontade, alterarem normas processuais. De novo, vamos lá. Artigo 111 do Código Velho me permitia que eu tivesse ali o estipular em contrato de um foro que viesse a cuidar da situação litigiosa. 2. Artigo 333 do Código Velho. Visita lá, vale a pena. Parágrafo. Nós tínhamos situações em que a lei me permitia, por contrato, mudar regra processual. A regra processual estabelece domicílio do réu. Não, nós escolhemos um outro. Nós mudamos, por contrato, a norma processual aplicável a esse processo. O ônus da prova incumbe ao autor do fato constitutivo, ao réu do fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Não, nós, por contrato, estipulamos que o ônus probatório será dividido de forma diversa. Sabe o que é isso? É a gênese, é o início, mas de uma forma muito restrita daquilo que a gente chama teoria do contratualismo processual. O que é, consequentemente, senhores, a teoria do contratualismo processual? O permissivo para que as partes capazes, sendo consequentemente o direito disponível, possam, consequentemente, estipularem em contrato regras processuais diversas daquelas previstas em lei. E ele, artigo 111 do Código Velho, 333 do Código Velho, já era ali a origem, digamos assim, uma notícia de que as partes poderiam, por contrato, estipular regras processuais diversas
daquelas estabelecidas no ordenamento processual. Partes capazes, disponibilidade do direito, ok? Isso, senhores, de novo digo o nome, contratualismo processual. 190, CPC novo, por gentileza, sem paradigma com o Código Velho. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes. Percebam então aqui, primeiro limite, direitos que admitam autocomposição. Aqueles em que as partes podem ali, por ato de vontade, compor através dos meios judiciais ou extrajudiciais próprios, de conciliação, de mediação. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito a elas partes plenamente capazes. Então, o que a gente tem aqui é a capacidade, a plena capacidade delas partes, como requisito porque a gente aqui, enquanto artigo 190, está criando. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes estipular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. É lícito às partes estipular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar, perdão, senhores, e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, seja durante ou mesmo antes do processo. Senhores, a lei processual agora está permitindo, de forma ampla, desde que presente esses dois requisitos, e vou continuar insistindo neles, direitos que admitam autocomposição e partes plenamente capazes, que elas partes possam, senhores, por contrato antes mesmo do processo, ou estipulem no curso dele regras processuais diferenciadas, e regras processuais diferenciadas a respeito de quê? De praticamente tudo, senhores. De mudança de rito, de inversão de ônus de prova, de inversão de momento de produção de prova, tá bom? De prazos diferenciados. A lei estabeleceu um prazo, nós não queremos ele, queremos outro. Velho, as partes podem, por contrato, criar um procedimento específico para aquela causa que esteja em andamento ou que eventualmente possa existir, porque o direito admite autocomposição e elas partes são plenamente capazes, e agora a lei processual criou esse permissivo, que é aqui justamente a teoria agora lançada do contratualismo processual. Tanto que para esse debate que a gente vai fazer aqui nessa nossa aula, versando sobre esse artigo 190, eu trago inclusive apoio doutrinário. Mas antes vamos passar ali pelo parágrafo único, por favor. Vamos lá. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções, porque existem, como a gente está aqui observando, requisitos que devem, consequentemente, ser observados, ok? E ele, juiz, claro, tem toda ali a potencial situação de controle da validade dessas convenções, dessas cláusulas, desse contrato entre as partes, que versa e muda a prática de atos processuais, tal como estabelecidos em lei. Vamos nós, parágrafo único na integralidade agora. De ofício a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-se-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou em que
alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Me permitam aqui, senhores, esse parágrafo único permite ao juiz, primeiro, de ofício ou requerimento, beleza, fazer o controle da validade dessas convenções estipuladas ali entre as partes, impacto realizado entre elas que altere situações processuais. E quais são as situações em que isso poderia ocorrer? Primeira situação, nulidade, ok? O juiz está observando que a causa ali não versa sobre direito que admita autocomposição. O juiz está observando que uma das partes não é plenamente capaz. Logo, o que a gente vai ter? Nulidade, cara, ok? E aí, então, o juiz pode e deve, de ofício, fazer o controle desse pacto, dessa cláusula, desse contrato que verse sobre normas processuais. Esse é o primeiro item que a lei dá ao magistrado de controle dessa cláusula, desse contrato. Segunda situação, vamos lá. Inserção em contrato de adesão. Senhores, mas por gentileza, vamos ter um cuidado aqui. Porque eu não estou dizendo tão somente enquanto lei, inserção em contrato de adesão, não. Eu estou dizendo da inserção abusiva. Perfeito? Eu estou dizendo da inserção abusiva em contrato de adesão. Logo, velho, nós podemos sim, em contrato de adesão, estabelecer regras processuais diferenciadas, desde que as partes sejam capazes, que seja disponível, que o direito admita a autocomposição, vou usar essa linguagem porque ela é melhor, e que essa cláusula no contrato de adesão não seja abusiva. E plenamente possível, senhores, inclusive nas relações consumeristas, por que não? Desde que respeitado o princípio da informação, ok? Desde que respeitado o princípio da informação. Se aceita, fulano, aceito. Então nós vamos, e aqui já me permitam, dar um passo em relação àquilo, inclusive, que tem sido debatido. Se eu vou permitir, e acredito que sim, nos contratos de adesão de relação consumerista, para mim tem que ser em cláusula à parte, princípio da informação. Porque eu estou mudando regra de processo, e a parte ali, plenamente capaz, e sendo direito que admita a autocomposição, estaria plenamente de acordo. Tá? Então, ali em cláusula separada desse contrato de adesão, se for de relação consumerista, eu acredito plenamente lícito. Isso vai dar uma discussão, tá bom? Mas tem a terceira situação, joga lá para mim de novo, parágrafo único, olha lá. Ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Tranquilo? De repente não é um contrato de adesão, mas a parte está ali numa situação totalmente vulnerável, tá? Você vai ser atendido, olha que coisa louca. De repente, cara, você vai ser atendido lá num hospital, caso de urgência, você vai fazer um contrato de prestação de serviço, não é um contrato de adesão, eles redigem uma cláusula ali e lançam uma cláusula que mude, não é isso? Uma situação processual qualquer. Velho, se você ou um ente seu está precisando de atendimento, você vai assinar, cara. Você não está nem aí, entendeu? Isso é uma situação de quê? De vulnerabilidade. Porque naquele momento, eu não vou discutir aquela cláusula, naquele momento eu estou vulnerável enquanto cidadão. Princípio do contratualismo processual, aonde a lei agora permite às partes estabelecerem, antes ou no curso do processo, cláusulas processuais, cláusulas, melhor dizendo, que mudem rotina, procedimento, prazos. E aí, então, agora eu preciso do apoio da doutrina que a gente aqui selecionou com muito carinho, para que a gente possa evoluir nessa figura que vou dizer para os senhores, não se esgota aqui, tá bom? O que eu estou lançando para os senhores aqui nessa leitura, que a gente está fazendo para esse nosso curso,
sobre o novo Código de Processo Civil, comparando o CPC novo e o CPC velho, é apenas o nascedouro dessa discussão. Quero que os senhores reflitam muito sobre isso. Inclusive, com apoio de doutrinas, trouxe algumas selecionadas por gentileza. Vamos lá, joga para mim, Gui. Está lá, ó. Claro que não há correlação ao Código de Processo Civil de 73, senhores, em relação a essa situação específica. E a primeira referência doutrinária aqui que eu trago é do professor Nelson Neri, da professora Rosa Maria de Andrade Neri. Acrescentada pelo substitutivo da Câmara ao projeto original do Senado. Então eu trouxe essa citação do Nelson, inclusive, para que a gente pudesse situar historicamente aonde surge essa regra do contratualismo no projeto do novo Código, ok? E ele deixa bem claro para a gente que não surge no projeto original do Senado, surge no substitutivo da Câmara, ok? Acrescentado pelo substitutivo da Câmara ao projeto original do Senado, o propósito do dispositivo, dentro do escopo maior do CPC de promover a solução, aí o estagiário para variar escrever errado, pronto, a solução mais rápida e satisfatória dos litígios é de abrir espaço à participação das partes na construção do processo, tornando-o mais democrático. Logo, dúvida nenhuma que o professor Nelson Neri está dizendo da constitucionalidade desse artigo 190. Dúvida nenhuma que o professor Nelson Neri está taxando esse dispositivo como constitucional e, mais do que isso, dizendo que essa potencial situação das partes ditarem regras processuais que deverão ser observadas pelo Poder Judiciário representaria a figura de um processo democrático. Vamos lá, de novo, voltei na citação do professor Nelson. Acrescentado pelo substitutivo da Câmara ao projeto original do Senado, o propósito do dispositivo, dentro do escopo maior do CPC, de promover a solução mais rápida e satisfatória dos litígios, é de abrir espaço à participação das partes na construção do processo, tornando-o mais democrático. Mas, ao mesmo tempo, evita que tais pactos funcionem como instrumentos de opressão, pois não admite essa possibilidade de negociação de direitos ocorra quando haja qualquer desigualdade entre as partes, ou a lide diga respeito a direitos que não admitam autocomposição. Já deu para a gente observar que o professor Nelson, na verdade, junto com a professora Rosa Maria, justamente vai dizer para a gente não só, digamos assim, da constitucionalidade, mas que eles estão achando esse troço mal barato. As partes podem apresentar o acordo pronto, sem a intervenção do juiz na sua elaboração. Mas aí ele fala que a validade dependerá, claro, da análise e referendo do juiz, ok? Mas o juiz também, senhores, só pode negar esse acordo entre as partes que versem sobre normas processuais nas hipóteses do parágrafo único, que a gente aqui estipulou. Joga de novo, vamos lá, volta para a citação. As partes podem apresentar o acordo pronto, sem a intervenção do juiz na sua elaboração, mas sua validação dependerá da análise e referendo do juiz. O acordo deverá atentar para todas as exigências formais exigidas em qualquer negociação e para todas as situações que eventualmente possam configurar nulidade. Do alto do seu posicionamento, o professor Nelson vira para a gente e fala: esse troço é o maior barato. Esse troço não só é válido, como tem uma rodagem altamente interessante. Vejo muito possível aí aqueles agora que sejam ali operadores do direito no campo da advocacia, uma oportunidade enorme para a atuação nossa, enquanto ali assessoria de corporações, de empresas, talvez nem de tão grande porte assim. Fiquem atentos, por gentileza,
a essas novas oportunidades de advocacia que o Código de Processo Civil abre para nós que somos ali também advogados, ok? Bom, vamos mais, que a gente trouxe outros autores para que a gente possa aqui ampliar um pouco mais. E digo aos senhores, tão somente esse trabalho inicial sobre o contratualismo. Professor Fernando Gajardoni, que tem um trabalho já antigo, inclusive, sobre essa situação do contratualismo. Apenas a título exemplificativo, enumeram-se algumas situações em que aparenta ser possível a convenção sobre o procedimento. Abaixo eu sistematizei algumas hipóteses pontuadas, tirando essas hipóteses da redação dele para criar uma situação de melhor visualização com o permissivo que eu me dou aqui com os senhores, ok? Então, vamos lá, senhores, só fazendo aqui o acertamento do texto. Ampliação ou redução dos prazos processuais para resposta, recursos e manifestações em geral. Há uma tendência desse novo código, a gente já falou sobre isso, dos prazos processuais serem todos ali de 15 dias, não é isso? O que a gente está fazendo aqui, senhores? Reduzindo, ampliando. Todos os prazos processuais serão de 5 dias. Até porque, esqueçam, não existe mais aquela máxima que vai dizer para a gente, cara, que os prazos peremptórios não podem ser convencionados pelas partes. Isso caiu no novo código. Os prazos peremptórios podem sim ser objeto de convenção entre as partes e, inclusive, para essa situação do contratualismo, ok? E tem dois, vamos lá. Estabelecimento de uma fase extrajudicial prévia ou concomitante com a ação judicial de tentativa de conciliação e mediação. Exclusão de atos processuais previstos em abstrato no procedimento aplicável ao caso, como a audiência de conciliação ou mediação. Já deixamos claro no contrato que nós não temos interesse, caso haja litígio, na figura da autocomposição, ou pelo contrário. Nós podemos estabelecer, senhores, que mesmo no decorrer do processo, nós estaremos nos submetendo a uma mediação extrajudicial que pode, inclusive, ser feita onde? No seu escritório, enquanto advogado. Pensem nisso, por gentileza. Tá? Julgamos de novo, vamos lá. Inversão da ordem de produção de provas. Redistribuição do ônus da prova. Estabelecimento de novas formas de citação ou e-mail. De citação ou intimação, eu que já li o e-mail antes. E-mail, WhatsApp, telefone, citação por advogado, etc. Cara, é um novo mundo que se descortina em termos processuais a partir desse artigo 190. E esse ou essa utilização de tecnologias novas, de meios novos de comunicação, inclusive o WhatsApp, velho. A galera aí do judiciário de vez em quando está utilizando, não está. Volta e meia chega uma notícia, ok? Tá plenamente possível. Citação feita de forma privada, aonde um advogado intimará o outro, aonde um advogado citará o outro advogado da parte para determinado processo. Senhores, de novo, é um novo mundo que se descortina em relação à prática dos atos processuais e principalmente da atuação do próprio advogado no processo. Vamos lá, continua. Estabelecimento de novas formas de colheita de prova, ok? Telefone, e-mail, extrajudicialmente. Nós podemos fazer uma audiência dentro do escritório pedindo a alguém ali que tenha fé pública, por exemplo, notário, ok? Que compareça e, consequentemente, lavre uma ata notarial a respeito daquilo que a testemunha está dizendo e acabou. Isso passa a ser meio probatório e, a partir dele, o juiz examinaria a potencial situação do direito existente ou não. Criação de um procedimento próprio, senhores, para o caso, desde capaz de tutelar adequadamente o direito material em debate.
e não violar normas de garantias constitucionais do processo. Ok? Beleza? Senhores, percebam, é uma nova forma da gente enxergar o processo. Mais um, vamos lá, julgou. Professor Eupídio Donizete, o novo CPC cria um negócio jurídico processual, permitindo que as partes estipulem sobre suas faculdades e ônus, inclusive antes do início do processo. Os ajustes devem ser realizados mediante consenso e podem incluir modificação, e aí ele exemplifica quanto aos prazos processuais. O dispositivo é claramente inspirado, e está aí o nome que a gente tem utilizado, nos movimentos do contratualismo processual, que permitem uma adequação do instrumento estatal de solução de litígios aos interesses das partes e ao direito material que os consubstanciam. É noção básica que eu estou aqui transmitindo aos senhores, porque aqui não é o objetivo nosso esgotar, digamos assim, esse assunto e todas as suas extensões, até porque para isso é um curso separado, senhores, tá bom? Mas aqui já fica plantada a ideia da importância que esse artigo traz para dentro do nosso direito processual, do nosso direito processual atual, e como que isso vai impactar, não apenas na rotina do Poder Judiciário, mas principalmente, acredito eu, na rotina da advocacia, de uma advocacia de ponta, de uma advocacia moderna, de uma advocacia antenada a situações não só de novas tecnologias, mas também de uma melhor busca da autocomposição, não só do interesse do seu cliente, mas do interesse ali da própria justiça. Pegamos? Próximo bloco chegando aí. Valeu.